Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Olha que bem, fundamentado, edificado e crescendo. E eu pergunto, você quer tudo isso acontecendo na sua vida? Cada dia fundamentado, cada dia edificado, e cada dia crescendo. Eu vou ler mais uma vez os versículos 21 e 22 e você repete após mim. Vamos lá. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você é a morada de Deus, você é casa espiritual onde o Espírito Santo habita. Você crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, então, desocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra. E uma salva de palmas para Deus, feche os seus olhos, já aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja que aplaude, que glorifica, abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, valendo a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, e que Deus vai ouvir o homem falar, o homem não tem nada dizer, todos temos que ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe celular, coloque no modo avião e anote, abra o bloco de notas. Tome nota, Deus quer a palavra não só no papel, no meio digital, mas no principal local onde ela está, que é em nosso coração. Amém? Muito bem, nos versículos anteriores aqui, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para deixar claro que através de Cristo, através do sangue de Jesus, nós que estávamos longe, chegamos perto, né? Os Efésios estavam longe, ficaram perto da igreja. Através do sangue de Cristo, através de Jesus, nos tornamos povo de Deus. Através do Senhor Jesus, recebemos paz e temos acesso ao Pai em Espírito. Através de Cristo nos tornamos, deixamos de ser estrangeiros, deixamos de ser forasteiros, para nos tornarmos concidadãos dos santos. Que é concidadão? É cidadão junto, é cidadão da mesma cidade, da Jerusalém celestial. E ele diz mais, além de concidadão dos santos, nós agora, por Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Que coisa bendita, não? Se tornar membro da família de Deus. Ou seja, somos todos irmãos e temos todos o mesmo Pai. Que privilégio, que honra. Mas, após falar isso, ele fala dessa obra de Cristo na cruz, que é única, incomparável, inigualável. Jesus veio para morrer, levante a mão e declare por mim, para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar. Mas compreenda você, o primeiro passo é crer em Jesus, recebê-lo como Salvador, demonstrar essa fé publicamente, descendo as águas do batismo, e por falar em batismo, sábado agora, o batismo nas águas. Mas, pastor, batizou, acabou? E não, é só o começo da jornada, é só o início da caminhada. Tem ainda uma grande obra, uma grande empreitada que precisa ser feita, realizada. Por isso, tendo em vista esse conceito de obra, de edificação, que o Espírito Santo usa aqui, o apóstolo Paulo, para trazer essa verdade espiritual a partir do versículo de número 20. Então, vejamos aqui, vamos entender de maneira melhor, porque temos aqui três coisas fundamentais que todo cristão precisa passar.
é necessário estar fundamentado, é necessário estar edificado, é necessário crescer. Então quem nos fundamenta é Deus, quem nos edifica é o Senhor, e nós temos que crescer. Obviamente o Espírito Santo vai fazer a parte dele, e nós temos que fazer a nossa. Mas muito bem, vejamos aqui o versículo 20 que diz assim, onde lemos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O apóstolo Paulo então traz de maneira clara esse exemplo, essa analogia de edificação, de construção. Eu acredito que você sabe, até hoje, quando vai se lançar um prédio público, um condomínio, uma grande obra, se faz lá uma formalidade, uma cerimônia para lançar a pedra fundamental. Por exemplo, até hoje passa aí na televisão: vamos lançar a pedra fundamental do viaduto tal, da obra tal, do empreendimento, do condomínio, e aí divulga, foi lançada a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? É a primeira, não é? É a primeira. Jesus é a nossa pedra fundamental de esquina, é a nossa pedra fundamental de esquina. Mas lembre-se que eu lhe falei de três coisas. Diga comigo: fundamentado, edificado e crescendo. Então o texto deixa claro aqui que nós temos que estar edificados sobre o fundamento. Que fundamento? O fundamento dos apóstolos. Essa ideia de construção nós já encontramos ao longo da Escritura. Encontramos desde lá no Antigo Testamento, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, ele deixa claro, Êxodo 25, versículo 8: me farão um tabernáculo e habitarei no meio de vós. Depois que o tabernáculo é construído, Deus vai dar detalhadamente as medidas, os ambientes, cada móvel. Deus escreve minuciosamente. Quando o tabernáculo é inaugurado, Êxodo 40, a glória de Deus vem do lado de fora, eles vêm, mas também do lado de dentro. Lá dentro, a Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus é manifesta. Séculos mais tarde, Salomão vai construir o templo, agora de pedra, porque o tabernáculo era uma tenda móvel, desmontável, estava em peregrinação, montava, desmontava quando mudava o acampamento. No entanto, o templo que Salomão constrói vai ser um negócio esplendoroso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então imagine uma construção magnífica, cujo forro era de ouro, reboco das paredes, pintura de prata, os utensílios de ouro, era coisa magnífica. No entanto, quando o templo é inaugurado, vem a glória de Deus, desce fogo do céu, a glória de Deus enche aquela casa. O texto do livro de Reis, do livro das Crônicas, diz que ninguém conseguia ficar de pé. Viram fogo descer, viram a glória de Deus, foi manifesta lá. No entanto, na oração que Salomão faz, ele já deixa claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tudo isso é figura, tudo isso é exemplo do verdadeiro templo que Deus quer habitar, que Ele mesmo fez. Levante a mão e declare: eu sou esse templo. Declare: eu sou essa casa espiritual onde o Senhor quer habitar e quer manifestar a glória dele. Então, uma construção, amados, uma construção, em primeiro lugar, é necessário a fundação. Por isso que o texto diz fundamentado. Não é? Fundamentado. O que é fundamento? É alicerce. Eu não sei se você já construiu uma casa, ou já viu construir, Você sabe que a primeira coisa é o alicerce, porque é aquilo que vai ser sólido. Eu lembro como hoje, quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais compraram lá em Santo André um terreno, e era assim um barranco, e quando chegamos lá, meu pai disse: olha, já nós vamos morar aqui. Eu na hora, 10 anos de idade, eu falei: nós vamos morar no barranco, pai. Ele falou: não, nós vamos tirar a terra do barranco. Nós dois, tinha lá carrinho de mão, meu pai é pedreiro, tinha uma pá, enxada, picareta, tudo, e fomos cavando, vários finais de semana, sábado, domingo, cavando, e depois de muito tempo planamos o terreno. Lembro-me também que ele pegou assim uma varinha e ele foi riscar o chão, e ele riscou, e ele falou: agora você pega essa picareta aí, eu vou pegar essa aqui, e nós vamos cavar no desenho. Eu falei: o que é isso, pai? Ele falou: é o alicerce. E cavando, cada vala dessa largura, 50 centímetros de profundidade. E aí tinha uns lugares que tinha, hoje eu sei, na época eu não sabia, uns buracos maiores, que é a chamada sapata, 1 metro, E aí tome picareta para cima, e cava, e bota lá, e bota no carrinho, e leva lá no final da rua, e vai, cava. Depois das sapatas, ele
vê com a cavadeira e diz: agora você, cada sapato, você afunda aí no meio, cava aí no meio. Eu falei: para quê? Ele falou: tem que cavar um buraco aí, no mínimo uns 3 metros. E eu lembro que eu perguntei: pai, para que isso tudo? Ele falou: se o alicerce não for fundo, não aguenta peso. Diga para quem está ao teu lado: quem não tem alicerce fundo, não vai aguentar peso não. Eu falei: mas por que isso? Ele falou: porque aqui eu vou construir pelo menos umas 3 lajes, então se não tiver alicerce, não vai aguentar o peso das lajes. Compreenda você, né, que o próprio Senhor Jesus faz essa analogia também, falando de maneira clara que aquele que ouve e pratica a sua palavra é aquele que cavou e colocou alicerce, fundou e fez a sua casa sobre a, diga comigo, rocha. Diga comigo: quem está na rocha tem alicerce profundo. Compreendo, as enchentes da vida vão vir, as tempestades da vida vão vir, os vendavais da vida vão vir, mas quem tem alicerce vai aguentar o tranco e não cai. Está cheio de gente por aí que a casa literalmente está caindo. Você já ouviu a expressão "a casa caiu"? O que quer dizer a expressão "a casa caiu"? Deu ruim, deu mal, deu errado, deu problema. Ô meu irmão, quando o alicerce é fundo, a casa não cai não. Diga comigo: a casa aguenta o tranco. E vemos aí, né, essa tragédia do Rio Grande do Sul. Eu não sei você, mas eu vi vídeos de casas sendo arrancadas inteiras, sendo arrancadas, carregadas. Como vi também vídeo, né? Eu vi um vídeo lá de um rapaz que é influenciador digital, ele mostrando uma casa, a casa dele, o ambiente onde ele gravava, a cozinha, né, a sala, tudo bonitinho, os móveis, tudo organizado. E depois ele mostrando quando a água baixou, não é? A água deu no teto do segundo andar. Teto do segundo andar. Os móveis todos destruídos, todos os ambientes destruídos, mas a casa estava de pé. Diga para quem está do lado: quem está edificado, quem está fundamentado na rocha vai aguentar o tranco, porque a vida tem vendavais, tem tempestades, tem lutas, tem que estar então fundamentado. E a nossa fundamentação, nosso alicerce é a palavra, é a vida de oração, é praticar a palavra, obedecer a palavra, ser fiel a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor Jesus deixa muito claro isso. Mas note que no versículo 20, onde lemos, diz assim, né, edificar sobre o fundamento dos apóstolos. Que fundamento é esse dos apóstolos? Para entendermos então, vejamos o que a própria Escritura diz. Vá comigo em Atos 2, versículo 42, para lermos aqui a respeito da igreja apostólica, né? Vejamos aqui alguns fundamentos, e aí você vai marcando, anotando. Atos 2, vou ler a partir do versículo 42. Daqui a pouco a gente fala sobre o fundamento dos profetas, mas primeiro que o fundamento dos apóstolos. Qual era esse fundamento? Leamos o texto então. Atos 2, 42. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então tá bom. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em primeiro lugar, que doutrina é essa? É coisa que eles inventaram? É coisa da cabeça deles? O que é isso? Isso não é nada que eles inventaram, muito menos nada da cabeça deles. Isso é o que eles aprenderam com Jesus. Aí você anota aí do lado, Mateus capítulo 7, versículo 28, está escrito lá, na conclusão, no encerramento do Sermão do Monte, que a multidão se maravilhava da doutrina de Jesus, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que copiavam a lei de Moisés. No entanto, embora soubessem de cor, que imagina você que o seu trabalho é fazer cópia todo dia. Todo dia você escreve a mesma coisa. Irmão, chega uma hora que você sabe de cor, né? Sim ou não? Uma vida inteira. Imagina, talvez no primeiro mês você tem que olhar, no segundo mês, no primeiro ano, mas imagina depois de 15 anos, 20 anos, copiando todo dia a mesma coisa. Chega uma hora que você sabe de cor. Só que não adianta saber e não viver. Não adianta saber e não entender. Os escribas sabiam, mas não viviam. Mas está ali diante daquela multidão alguém que vive o que fala e fala o que vive. Alguém que é a palavra viva. Alguém que é a revelação plena, logo viva, a palavra viva, o Todo-Poderoso. Por isso se maravilhava da maneira que Jesus falava, que ele não só falava, mas ele vivia. É nessa doutrina que os apóstolos perseveram. Vida com Deus, sinceridade, verdade, e não aparência e hipocrisia. Mas o texto diz mais: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
Note que aqui estamos falando de fundamentos apóstolos. É fundamentos apóstolos a perseverança. É fundamentos apóstolos a sã doutrina, viver a verdade do Evangelho. É fundamentos apóstolos a comunhão. E comunhão é com gente. Comunhão é com pessoas. Como assim, pastor? Anote aí do lado, Provérbios 18, versículo 1. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Desde o início Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Provérbios 18 diz que aquele que se aparta, se isola, ele atenta contra a verdadeira sabedoria, ele vai contra, ele busca o próprio desejo. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, isolados. Nós precisamos ter comunhão, e essa comunhão não é só com Deus, não. Com Deus em primeiro lugar, mas não somente com Deus, diga para quem está ao teu lado, com pessoas também, com quem está à sua volta. Mas nós vivemos em tempos, não tenho nada contra bicho, gosto de bicho, na minha casa tem um coelho, tem 4 calopsitas e 3 peixes, só para você ter uma ideia, quase um zoológico. Minha esposa viajou aí para o campeonato brasileiro, foi lá para Goiânia, ficou uma semana, eu que fui botar comida para o bendito do coelho, eu que fui botar ração para os passarinhos, fui botar comida para o peixe, não tem nada contra peixe. Só que eu não leio na Bíblia escrito que Jesus morreu por bicho. Você já leu? Jesus morreu pelos piquitos, Jesus morreu pelo papagaio, Jesus morreu pelo cachorro, pelo cavalo. Está escrito isso? Não. Jesus morreu por quem? Diga comigo, por pessoas. Diga, por mim, por nós, para eu e você. Temos um perdão, então a comunhão é com gente. Por que eu estou falando isso? Porque vivemos em dias de pessoas que colocam, por exemplo, o filho, a filha pequena, bebê, numa creche, tempo integral, o pai, a mãe, o avô, a avó, quando está idoso, num asilo, e vai para a praça passear com o cachorro. Nada contra o cachorro, mas é uma inversão de valores. Não quer estar com o filho, não quer estar com o idoso, mas quer estar com o cachorro, quer estar com o gato, quer estar com o passarinho, quer estar com o peixe. Está errado. Comunhão é com gente, não é com bicho. Nada contra os animais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Comunhão aqui é entre irmãos, é entre pessoas. Entre pessoas. Anote o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Obviamente, claro que a própria Escritura revela, e mostra de maneira clara que há níveis de comunhão e níveis de relacionamento e de intimidade diferentes. Por exemplo, para a multidão, Jesus dizia, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso ele dizia para a multidão. Para os fariseus, raça de víbora, sepulcro caiado, bando de hipócrita, pegava pesado. Para os discípulos, quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus aqui, João 6, ele está falando do que, minha gente? Você lembra? Meu Jesus, quem está vivo, diga amém. Amém. Quando Jesus diz essas palavras, comer o seu sangue, beber a sua carne, ele está falando do quê? Da Santa Ceia. Você sabe, você tem Bíblia. A turma não sabia que nem ceia existia quando ele disse isso. Mas o mínimo era perguntar do que o Senhor está falando. Mas na cabeça de muitos dos discípulos, Jesus ficou maluco. Que a gente vira canibal, comer carne, porque o sangue dele está louco? Sabe o que eles fizeram? Nem perguntaram, não pediram explicação. Muitos dos discípulos, foram embora. Jesus vira para os 12, depois você leia isso em João capítulo 6, e diz, vocês querem se retirar também? Trocando em miúdos, porta da rua é serventia da casa. É quando Pedro vai dizer, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida. Com o discípulo, Jesus requer compromisso. Mas mesmo olhando para os 12, dos 12 nós vemos de maneira clara que haviam 3 que eram mais chegados. Quais eram esses 3? Você lembra? Misericórdia. Só quem está acordado aí, diga amém, ao cansaço, ao sono. Ô, pastor, eu acordo 3, 4 da manhã, bem, irmão, está perdoado. Fique tranquilo, sei o que é isso. Essa noite fui dormir quase 3 da manhã, a pastora Mara chegou já de madrugada, fui pegar ela, tive um breve cochilo para acordar às 6 e pouco, então sei que está cansado, tá? Então vou facilitar. Era o Pedro, Tiago e o João. Dos 12, 3 eram mais chegados. No entanto, desses 3, um era o que reclinava no peito de Jesus. Era o mais chegado de todos. Jesus tinha panelinha? Claro que não. São níveis de relacionamento diferentes. Por que os 3 chegavam lá? Porque os 3 queriam.
que os três se doavam, que os três se aproximavam. Então compreenda, nós temos que ter comunhão com todos. A orientação bíblica é: naquilo que estiver em você, tenha paz com todos. Então tem níveis de relacionamento diferentes. Tem pessoa que você diz assim: oi, tudo bem? Você só conhece de oi e tchau, é ou não é? Mas já tem pessoa: oi, tudo bem? Dá um abraço, é verdade ou não é? E já tem um nível mais íntimo que você leva para casa, a pessoa, não é, come com você na mesa, sim ou não? É um nível mais próximo. Nós temos que ter comunhão com todos. O que não pode, infelizmente tem muitos casos, é presumir o mal. Ninguém vai nada, todo mundo ruim. Aí isso tem, inclusive na igreja. Porque isso na igreja é necessário ter entendimento, não é só na igreja, em qualquer ambiente, que há boas e más pessoas em qualquer lugar. O Espírito Santo nos dá discernimento. Se você ler, por exemplo, segundo aos Coríntios 11, Paulo vai passar que enfrentou perigos entre os falsos irmãos. Nem todo mundo está na igreja é crente de verdade. Está escrito na carta aos Romanos: nem todo aquele que está em Israel é israelita, nem todo mundo está na igreja é crente de verdade. Então nós temos que ter sabedoria e entendimento para não maltratar ninguém, para não destratar ninguém. Quem está entendendo que agora é Deus? E naquilo que estiver em nós, ter comunhão com todos. Comunhão é fundamento, porque Jesus tinha comunhão com a turma. Ou você leu alguma vez que Jesus andava e deixava eles, andava junto com os 12, comiam juntos, acordavam juntos, andavam juntos, sim ou não? Mas continuando, né? Na comunhão, no partir do pão. O partir do pão aqui, em primeiro momento, representa a Santa Ceia. E no momento da ceia, conforme a primeira foi feita, é um pão partido para todos. É um pão só. Porque é o que o pão representa. Representa quem? Jesus. Por isso que até hoje, né, a gente celebra sempre pão sem fermento. Partimos o mesmo pão em pedaços menores para que todos comam o mesmo pão. Mas aqui o partir do pão, além de representar a ceia, fala também da comunhão do partir do pão, das refeições. Deu para entender? Você come junto com quem tem comunhão com você, intimidade com você, né? Mas o texto diz mais: na comunhão, no partir do pão e nas orações, oravam juntos. Mas diz o versículo 43: em cada alma havia temor. Oh, meu irmão, no meio de um grupo, no meio de pessoas, no meio da igreja que tem perseverança, que tem palavra, que tem comunhão, que parte o pão, que ora, que tem temor de Deus, as maravilhas vão acontecer, porque é no meio dessa união, dessa comunhão, que Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção sobre a igreja dele. E se você é a igreja dele, está fundamentado nisso tudo, descanse o coração, as maravilhas virão e chegarão sobre a tua vida. Mas o texto diz mais: todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo cada um tem necessidade. Qual é o fundamento aqui? Diga comigo: generosidade, ausência de avareza. Não tem aqui coração avarento, não tem aqui indiferença com a dor alheia, o sofrimento alheio. Quem tem generosidade para repartir. Mas o texto diz mais: e perseverando unânimes. O que diz aí depois do versículo 46? Perseveravam unânimes só até a primeira dificuldade? Perseveravam unânimes só até a primeira luta? Perseveravam unânimes quando? Todos os dias, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos com alegria. Não era do cara delegado, não era do cara amarrado, não é intrigado com os outros, não. Opa, tem. Mas uma coisa passou que é intrigado com o outro. Fala não. O ex-sobreiro quer intrigar com o outro. Parece que é filho do meu pai. Se fosse família de Deus, compreendia que é fundamento o perdão. Quem não perdoa não é. Obviamente, quando falamos da comunhão, você anota depois, Gênesis 32, tem gente, né? Obviamente tem que perdoar a todos, mas nem todo mundo. Você tem que manter uma convivência. Lembra do Jacó, quando encontra Esaú? Se reconciliam, se abraçam, se beijam, e o Jacó diz, após o convite do Esaú: vamos lá comigo, irmão. Jacó diz: te amo, irmão, vai lá que eu vou cagar. Tem que amar, tem que respeitar, mas tem gente que você não tem que estar ali, né, convivendo. Deu para entender? Mas continuando aqui,
comeu juntos com alegria, com singeleza do coração, versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. As pessoas olhavam, pai, mas essa turma vive junta, não tem briga, não tem discórdia. Eu li algo interessante. 2 casais eram vizinhos, um casal morava numa casa e o outro na casa vizinha. Um casal quebrava o pau um com o outro, vivia vazio. Qualquer coisinha, pá, explodia. Você é isso, você é aquilo, e o outro foi você que fez. Tudo, sempre um botava a culpa no outro. Botava a culpa no outro, era briga. E aí um belo dia o marido dessa casa que quebrava o pau percebeu que na casa do vizinho não tinha briga, não tinha bate-boca, não tinha gritaria, e aquilo chamou a atenção dele. Eu vou ficar de olho, o que acontece nisso? E aí uma bela tarde ele resolveu ficar de olho lá na casa do vizinho. E aí ele percebeu que em dado momento a mulher estava na cozinha, lavando a louça, o marido sentado na mesa, o telefone toca na sala, o marido foi levantar para ir ao telefone atender e acabou passando no corredor, tinha um vaso no móvel, o marido esbarrou, o vaso caiu e quebrou. Na hora, o marido imediatamente abaixou para pegar os cacos. A mulher, quando viu que o vaso caiu, chegou, se aproximou, imediatamente o marido disse: meu amor, me desculpe, foi sem querer, não tive intenção de derrubar o seu vaso, estou pegando aqui os cacos e depois eu compro outro vaso para você. Na hora a esposa diz: meu amor, me perdoe, fui eu que não tive cuidado e deixei esse vaso muito na ponta, não devia ter deixado aí, devia ter colocado mais profundo, porque teria evitado isso ter acontecido. E aí o marido lá do quebra-pau, do bate-boca, só olhando aquilo, chegou para a esposa e falou: a gente tem que mudar esse negócio aqui. Por quê? A mulher já altiva, o vizinho aí do lado, o negócio é diferente. Mas por que é diferente? E o marido disse: sabe qual é o nosso problema? Que tanto eu quanto você sempre culpamos um ao outro. Lá do lado, cada um assume a culpa. Nenhum aponta o dedo para o outro. Vamos mudar. Olha que coisa. Queridos, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Tem que ver que nos amamos, não só de palavras, mas com ações. Irmão, sua família, quem está à sua volta, tem que ver que você tem alegria em buscar a Deus, em andar na presença de Deus, você tem alegria em celebrar o Senhor, você tem alegria em ter comunhão com Deus, porque aí através da tua vida vão se achegar ao Senhor. Vai parecer que nunca tem problema, você está sempre de bem, sorrindo, cantando, aí você vai dizer: ao meu Jesus que me abençoa, Ele que está comigo, Ele que me dá paz e dá alegria, Ele que opera na minha vida. Caíam na graça de todo o povo, e o que acontecia? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que eles queriam salvar. Através da vida deles, as pessoas à volta iam vendo e queriam participar. Vivemos em dias de gente que afasta os familiares de Jesus. Chega em casa, quebra o pau com o marido, quebra o pau com a mulher, não dá bom testemunho, afasta de Jesus. Só cuidado com isso, isso é perigoso. Vimos aqui então fundamentos dos apóstolos. Mas o texto que lemos lá em Efésios 2 fala não só do fundamento dos apóstolos, mas fala também do fundamento dos profetas. Que fundamento é esse dos profetas? Os profetas, o que é ser profeta? É ser boca de Deus, mensageiro de Deus. Para isso tem que ter comunhão com Deus, para isso tem que ter revelação de Deus, obediência ao Senhor. Aliás, o próprio Senhor Jesus deixa claro que dos nascidos de mulher, qual era o maior dos profetas? Você lembra que ele disse? João Batista. Mas ele diz mais: a parte de qualquer um dos pequeninos do reino é maior do que ele. Note então que o profeta de Deus, qual é o fundamento do profeta? Obediência a Deus, anunciar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus deixou claro que se conhece a árvore pelo fruto. O profeta que é de Deus tem essas características, tem esse fundamento, anda com Deus, obedece a Deus, fala o que Deus manda falar. E aí temos uma porção de exemplos de bons profetas, de profetas de Deus, como também de falsos profetas. Pegue o Antigo Testamento, pegue o Novo Testamento, tem uma porção de exemplos de profetas de Deus e de falsos profetas.
Note então que é necessário, em primeiro lugar, o fundamento, o alicerce. O alicerce. Depois do alicerce, começa a construção. É um processo em paredes, não é? Depois do alicerce, vem as paredes, vem as colunas, telhado, laje, acabamento, tem tudo isso. Volta lá comigo em Efésios 2, versículo de número 21. Depois do fundamento, vem a edificação. Efésios 2, 21 diz assim: no qual, falamos do fundamento, né? Versículo 21 diz: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Como a ideia é construção, não é? Uma parede para ser feita, eu vi isso acontecer. Meu pai, quando foi construir lá em casa, na casa dos meus pais, e outras obras que ele trabalhou, para levantar a parede, ele colocava um prumo para ver se o bloco está reto. Quando ia fazer a parede, colocava uma linha. Quando levantava a certa altura da parede, ele pegava uma régua de uns 3 metros e colocava para ver se estava literalmente na régua, ou seja, se tudo está reto. E foi assim, até levantar todas as paredes, né? Tudo bem ajustado, tudo bem ajustado. Mas eu lembro também que já tínhamos feito a primeira parte da casa e o terreno do lado foi comprado. E a pessoa que comprou, cristão, pedreiro, quando esse abençoado foi fazer as paredes dele, lembro como hoje, né? Eu não sabia, eu tinha 10 anos de idade, 11, perguntava para o meu pai: por que do prumo, pai? Para a parede ficar reta. Por que da linha? Para o bloco não ficar torto. Por que da régua? Para a parede ficar reta, para na hora for o reboco reto. O pedreiro do lado, vizinho, dono do imóvel do lado, ele não usava prumo, ele não usava régua, ele não usava linha. Sabe o que ele usava? O olho. E esse abençoado, sabe o que ele fez? Quando ele foi para a parede dele, né, meu pai construiu até determinado ponto do terreno, no fundo tinha ainda terra, para vir com a segunda laje por cima, né, do barranco. Sabe o que o bendito vizinho fez? Estava indo aqui com a parede e fez assim, ó. Mais de 1 metro entrou no nosso terreno. Mas o meu pai ficou macho. Só não chamou o vizinho de santo. Pois é. Sabe por que eu estou te contando tudo isso? Porque o texto diz: todo edifício bem ajustado. Só pergunto para quem está ao teu lado: o Espírito Santo está alinhando a tua vida? O Espírito Santo está passando por uma aí, você tem que deixar? O Espírito Santo está passando linha aí? O Espírito Santo está endireitando aquilo que está torto? O Espírito Santo está passando régua aí para o negócio ficar reto aí na tua vida? Ou você está todo torto? Ou você está todo desarrumado? Ô querido, o edifício que o Espírito Santo trabalha é reto, porque ele alinha, ele ajusta. Nós somos a casa. Tem que estar ajustado. Tem que estar ajustado para quê, pastor? Para crescer. Não é o que está escrito aqui? Versículo em Efésios 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Uma parede torta, você acha que vai aumentar o peso da laje? Vai desmoronar. Tem que estar reta, não é? Para que a construção cresça. Para que a construção cresça. Agora olhe para você mesmo. Olhe para você, dentro de você, uma introspecção. Olhe para dentro. Você tem crescido? Como assim, pastor? Crescido? Você sabe que o crescimento físico é uma questão de tempo. Tem ali um bebezinho, filho dos amados Ariana e Jean, né? Agora eles acabou de passar com ela tem 1 aninho, 1 ano. O pai e a mãe cuidando, com comida, com água, trocando direitinho, naturalmente vai crescer. É questão de tempo. E assim eu e você, desde que éramos, né? Desde seu maninho no ventre da mãe até nascer, e aí foi comendo, foi bebendo, foi sendo cuidado até crescer. A ciência hoje diz que na velhice, né, as pessoas, encolhem 1 centímetro por ano. No entanto, o crescimento natural, o crescimento físico é natural, o espiritual não. O espiritual não. O crescimento espiritual tem que querer, a pessoa tem que desejar.
Segunda de Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Eu não tenho gente velha de igreja, 10 anos, 20, 30, 40, 50, espiritualmente é um bebê. A Escritura fala disso. Hebreus 5,12 fala que gente pelo tempo já era para ser mestre, professor, ensinar, mas precisa voltar para os primeiros rudimentos da fé, precisa voltar para o leite. Um bebê quando nasce, a ideia é literalmente leite do peito. Um bebê quando nasce, qual é o primeiro alimento? O leite do peito da mãe. E vai, mamando o leite do peito da mãe, dali a pouco vai para o NAN, para o estrogênio, para uma papinha, dali a pouco com uma fruta amassada, dali a pouco um arroz com feijão, até chegar, sei lá, numa feijoada, num baião de dois, Demora, sim ou não? Dá para dar um baião de dois com um bebezinho de 2 meses? Isso é nada, Tem indigestão. Agora, quando cresceu, já aguenta comer uma bela feijoada. Já aguenta chegar junto aí no caldo de mocotó, sim ou não? Já aguenta um cuscuz caprichado. Mas tem que crescer. E aí está cheio de gente da igreja, velha igreja ainda no leite. Diga para quem está atrás, você tem que querer crescer. Você tem que desejar crescer. E como é que eu cresço? Como é que eu sei que eu estou crescendo, pastor? 1 de Pedro 2 diz: deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração, deixando o pecado e desejando crescer. Senhor, trabalhe em mim, porque o Senhor começou boa obra. Eu quero ser fundamentado, eu quero ser edificado, eu quero crescer na graça, eu quero crescer no conhecimento do Senhor. É necessário compreender: eu sou templo vivo do Espírito Santo. Declare para quem está do teu lado: você é templo vivo do Espírito Santo, você é a obra do Senhor. Declare para quem está do teu lado: Ele está trabalhando na tua vida, Ele colocou alicerce, Ele quer fazer a parede, Ele quer fazer o telhado, Ele quer dar o acabamento, Ele quer completar essa boa obra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Assim como uma construção, faz. Vou dar um exemplo. Imagine que no momento da parede, o ideal é já passar os conduítes. Porque os conduítes vão ser para fazer depois o que? Você sabe? A instalação elétrica. Mas imagine que o bendito do pedreiro mandou bala no reboco, na pintura, e não lembrou que tem instalação elétrica. Hoje você sabe que já tem instalação daquele tipo ali, Tá vendo ali aquele ventilador? Tem essa caixinha externa, tem ali aquela fita dupla face, Mas o ideal é ser como aquela ali, como aquela outra ali, que é embutido. Fica mais bonito, sim ou não? Fica mais bonito, o acabamento fica melhor. Se pulou etapa, agora vai ter que cortar, vai ter que quebrar, vai perder mais tempo. Diga para quem está do lado: não pula etapa não. Deixa o Espírito Santo trabalhar, porque Ele sabe a obra que Ele está fazendo. O problema é que tem gente que quer pular etapa. Deus não pula etapa. Deixa o processo acontecer. Pastor, estou sempre fundamentado, glória a Deus. Depois vai vir a parede, depois vai vir o telhado, depois vai vir um acabamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um pedreiro bom já faz uma obra bem feita, fica a casa bacana, fica a casa bonita, fica ou não fica? Imagina o Espírito Santo, o construtor perfeito. Mas a casa precisa ser completada. Para quê, pastor? Se faz uma casa para quê? Para alguém? Versículo 22, Efésios 2, 22. A casa é feita, acabada, terminada para alguém morar, não é? Efésios 2, 22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Só que compreenda que o Espírito não quer morar só quando a obra termina, ele já quer morar já. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei da casa dos meus pais? Quando fez o primeiro pavimento, já fomos morar. Fez o primeiro pavimento, rebocou, já vamos para dentro. Já fomos, Meu pai, minha mãe, vamos logo, já entramos. E a obra foi acontecendo, lembra-me como hoje, conosco dentro da casa. Deu para entender? Compreenda você que a obra tem que acontecer com o Espírito Santo dentro. Diga para quem está lá dentro de você. Diga: deixa ele trabalhar, porque ele vai completar essa boa obra. Você que construiu a casa, você que pagou o pedreiro, sabe o que é isso, sim ou não? Quem aqui pegou desde o terreno até a construção da casa e passou por tudo isso? Então você sabe o que é isso. Dá trabalho ou não dá?
mas hoje está com a casa completada, tudo acabadinho, bonitinho. Valeu a pena, não valeu? Valeu a pena, né? Agora compreenda que a obra, a casa viva que somos nós, tem que ser completada. E tem 3 tipos de pessoas que podem morar na casa. Como assim, pastor? Vou dar alguns exemplos. Tem o hóspede. Você já recebeu alguém na sua casa? O que é o hóspede? Alguém que vem esporadicamente, momentaneamente, ficar um dia, 2, no final de semana, não é uma temporada. Só que o hóspede, ele não é dono. Ele vem de maneira passageira e depois ele vai. Tem gente que a vida com Deus, o Espírito Santo é só um hóspede. Só vem, só chama quando quer. Vem aqui, Senhor, passa um tempinho aqui. Dali a pouco, não, pode ir embora. Deixa que eu resolvo minha vida do jeito que eu quero. O Espírito Santo é só um hóspede. Mas além do hóspede, tem um outro tipo de pessoa, que é o inquilino. Né? Se você mora de aluguel ou tem casa de aluguel, você sabe que o inquilino, né, ele tem a posse ali do imóvel, mas a posse é temporária. Por 1 ano, 2, 3, um período. E o inquilino, ele não pode fazer tudo o que ele quiser com a casa, porque não é dele. Dependendo do que for fazer, precisa de autorização do dono. O inquilino fica por um tempo, pode fazer alguma coisa. Diferentemente do dono, do proprietário. O dono pode fazer tudo o que quiser. Ah, eu quero mudar essa parede, eu gostei dessa parede aqui, eu vou quebrar. Não, eu quero fazer uma parede ali. Ah, o sofá está aqui, tal coisa ali, eu vou mudar, vou botar para lá, vou botar para cá. O dono pode fazer o que quiser. Só pergunto para quem está do teu lado: o Espírito Santo é qual dos 3 na tua vida? Opa, é claro que é o dono. Será? Será que ele pode dizer isso? Será que ele testifica isso? Será que ele diz: você é meu servo, é temente, é fiel, faz o que eu mando? Eu governo a vida, eu que guio, eu que conduzo. Não vive mais na própria vontade, mas compreendeu que a minha vontade é boa, é perfeita e agradável. Ele deixa governar. Tome cuidado, porque se o Espírito Santo só for um hóspede na sua vida, podem vir outros hóspedes, demônios. Jesus fala disso, não é? Pode vir outros hóspedes. Se o Espírito Santo é só um inquilino na sua vida, podem aparecer outros, que são demônios, e o Satanás vai querer. Temos exemplos disso. Lembra de Atos, capítulo 5? Tempo derramado do Espírito Santo, comunhão na igreja, tal, né? Falando da pouco, em Atos 2, o Espírito Santo movendo o coração das pessoas com generosidade e tal. Barnabé vai lá, vende a propriedade, traz o valor, coloca as coisas da porta. Aí vai um casal, o Ananias, a Safira, vende a propriedade, porque colocaram no coração trazer o valor aos pés da porta. No meio do caminho, antes da chegada, vem Satanás e diz: para que você vai levar esse dinheiro todo? Leva só uma parte. O Pedro não vai saber, ninguém vai saber, o João não vai saber, o Tiago não vai saber. E o Ananias combina com a esposa, e ele vai dizer assim: olha, eu vou primeiro para a igreja, daí umas 3 horas você vai, você confirma a história, né? Vendemos só por tanto, e a Bíblia diz quanto esse tanto, quanto foi essa parte, com a parte. Agora a questão é, quando chega lá, o Espírito Santo usa o Pedro para dizer: por que você deixou Satanás encher o teu coração? O problema era o dinheiro? Não, era o coração. Porque o Espírito Santo ali foi despejado e deu ouvidos à voz de quem? O Satanás. Olha que perigo. Diga para quem está ao teu lado: tome cuidado com isso, viu? Diga para quem está ao teu lado: deixa o Espírito Santo ser o dono, deixa o Espírito Santo ter a chave, deixa o Espírito Santo ter o comando, deixa o Espírito Santo fazer o que quer, deixa o Espírito Santo governar, porque uma casa mesmo pronta, acabada, bonita, ela precisa ser varrida, ela precisa ser limpa, ela precisa ser cuidada, e quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus, e Ele vai fazer tudo isso na tua vida, e através da tua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Hoje Ele habita em nós, mas chegará o dia que nós habitaremos com Ele lá na glória. Quem entende, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Imagine a casa limpa, bonita, organizada. Tem que fazer faxina, não tem? Ou não? Sim. O que você usa lá na sua casa?
para limpar. Opa, eu uso uma vassoura, um pano com bolo. Eu uso, sei lá, um aspirador. Você sabe que eu já tenho robô aspirador, sabia? Bacana, viu? Tem uns tal, uns robôzinhos. A pastora Mara esse dia comprou um na Shopee baratinho, rosa. Tá lá o bendito, tudo é rosa. Tá lá o bendito do aspiradorzinho, desse tamanhinho. Pagou baratinho, tá lá o aspiradorzinho tirando pó, né? Aí você pode limpar a sua casa, aí você usa água sanitária, aí você usa, sei lá, um desinfetante, não é? É bom entrar na casa cheirosinha, sim ou não? Aquele cheirinho. Que desinfetante você gosta? Perfume você gosta? Você gosta de lavanda, flores do campo. Compreenda que numa casa física, não é? Você usa esses produtos. Agora nessa aqui, diga comigo, só tem uma pessoa que faz a faxina. Diga comigo, é o Espírito Santo. E diga, só tem um produto que limpa toda a sujeira. Diga comigo, é o sangue de Jesus. Não tem outra coisa que limpa a sujeira. Não tem outra coisa que faz a faxina aqui dentro. E ele faz faxina e ele mantém casa limpa. Mas para isso nós temos que querer. Uma casa física, não é? É visível quando está sujo, sim ou não? Do mesmo jeito nós temos que compreender, Senhor, faz essa faxina, Senhor, limpa. Eu acredito que você já reparou, imagine lá na sua rua, onde você mora, imagine uma casa bonita, acabada, cheirosa. Imagine outra largada e abandonada. Como está a tua vida espiritualmente? Você é essa casa, pastor, está em construção. Está sendo construído aqui. O Espírito Santo está trabalhando, está cheio de tijolo aqui, está cheio de argamassa aqui, está trabalhando. O pastor já está na laje, o pastor já está na pintura, o pastor está mais acabadinha, não é? O acabamento está legal, o Espírito Santo já está na faxina. Glória a Deus. Eu não sei que fase você está. Eu sei que o Espírito Santo tem todo esse trabalhar. Diga comigo, fundamentado, edificado, crescendo. Uma casa bela chama atenção, sim ou não? Do mesmo jeito a nossa vida. Para quem está à nossa volta, olhar e dizer, coisa linda, glória a Deus pela vida do fulano, da fulana. E assim levamos o Evangelho com a vida, com o testemunho, caindo na graça de todos à nossa volta, para que através de nós vidas sejam salvas, fundamentadas, edificadas, fortalecidas, abençoadas. Uma pessoa que está edificada vai edificar o outro. Uma pessoa fundamentada vai levar fundamento para o outro. Alguém que está crescendo vai ajudar os outros a crescer. Agora alguém que está largado vai fazer os outros ficar largados também. Alguém que está caindo vai fazer os outros caírem também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós somos casa espiritual. O Senhor Jesus deixou claro: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e eu amarei, viremos a Ele, faremos nele. Somos edificados para a morada de Deus no Espírito. E você quer deixar Ele te governar? A chave na mão dele e dizer: Senhor, a vontade é tua, faça o que quiser da minha vida. Você compreende que a cada dia tem que ser fortalecido, fundamentado, edificado. A cada dia a vontade dele, o governo dele. Pastor, eu compreendo tudo isso. E você quer se fortalecer cada vez mais. E mais uma vez dizer: Senhor, como diz o louvor, essa casa é tua. Nós deixamos ela para o Senhor. Amém? Você compreende que é necessário deixar o Espírito Santo trabalhar mais na tua vida, em você, através de você?